A raça branco-belga é também conhecida por Landrace belga. É uma raça do tipo céltico, de cuja seleção originou um porco hipermusculado. Observemos então as características mais importantes da raça. É um animal de tamanho médio e carnudo. A pele é macia, sem rugas e revestida de cerdas brancas. A despigmentação dá-lhe um aspecto rosado. A cabeça é suficientemente larga e o perfil frontonasal retilíneo. As orelhas, ligeiramente pendentes, estão dirigidas para a frente. O pescoço liga harmoniosamente a cabeça ao tronco. Este é alongado e nele se destaca um peito largo e ainda dorso e lombos igualmente largos, compridos e muito carnudos. A garupa é comprida, larga, achatada e musculosa. O ventre firme. As pernas, muito desenvolvidas no sentido antero-posterior, são muito musculosas, embora magras. Observemos agora os membros. São retilíneos, robustos e de um perfeito aprumo que terminam em chispes e patas sólidas, de unhas largas, curtas e uniformes. Das características sexuais, evidenciam-se no macho os testículos volumosos e bem salientes do períneo. Na fêmea, mamilos regularmente distanciados, pronunciados e salientes. O número de mamilos nunca será inferior a 6 em cada lado. A raça branco-belga é muito utilizada para a produção de varrascos terminais, tanto em linha pura como em cruzamentos na criação de linhas híbridas. A prolificidade traduz-se num índice de produção de 16,5 leitões porca ano, a que correspondem 9,4 nados vivos e 7,9 desmamados por ninhada. O ganho médio diário é de 810 gramas. Apresenta um valor de carne magra de 58%. O índice de consumo é de 2,63. O rendimento em carcaça de 76,4%. Alguns dados biométricos. O macho adulto atinge 300 a 400 kg, enquanto que a fêmea atinge os 220 a 320 kg. O comprimento varia entre 1,6 a 1,7 metros e a altura no garrote medeia entre 0,80 a 0,85 metros. A raça Duroc é uma das mais antigas raças americanas e é líder na preferência dos suinicultores dos Estados Unidos. A raça Duroc oferece-nos animais de grande corpulência, compactos, rústicos e de caráter dócil e tranquilo. Os exemplares desta raça
têm a pele cor de ardósia clara e um focinho de cor preta, mostrando tonalidades de ardósia. As cerdas evidenciam uma característica típica da raça Duroc, que consiste na alternância de cerdas ruivas e pretas. Em consequência, o pelo toma uma coloração que pode variar entre o baio e o castanho claro. A cabeça é pequena, curta e o perfil frontonasal ligeiramente côncavo. Dos olhos pequenos, sobressaem pestanas e sobrancelhas pretas. A pele e as mucosas das narinas são também negras, cor de ardósia. As pequenas orelhas típicas da raça fazem lembrar as orelhas de um perdigueiro. O tronco comprido e largo exibe pás musculosas. A linha dorso-lombar é ligeiramente convexa e a garupa cheia e quadrada. De médio comprimento e muito robustos, os membros terminam em unhas pigmentadas, curtas e fechadas. O andamento é alegre e vigoroso. Das características sexuais, ressaltam no macho os testículos globosos e bem aderentes ao períneo, bem como um escroto de pele vermelha. Na fêmea, observa-se a vulva de cor rosada e os mamilos em número não inferior a 6 em cada lado. Estes são pigmentados, apresentando escuros com tonalidades de ardósia. A raça Pietrin teve origem na Bélgica e deve o seu nome à pequena vila de Pietrin, a 40 km de Bruxelas. É uma raça de porcos hipermusculados, conhecida desde 1920 e reconhecida oficialmente em 1956. A raça Pietrin é do tipo de média corpulência, muito carnuda, onde se evidencia a nítida superioridade do trem posterior. A cor da pele é de um branco sujo, coberto irregularmente de manchas pretas de tamanho variável. Estas manchas podem apresentar reflexos rosados. Observemos na cabeça o perfil frontonasal retilíneo ou ligeiramente côncavo e ainda os olhos amplos e vivos. As orelhas curtas mas largas encontram-se projetadas mais ou menos horizontalmente, com a ponta dirigida para cima. No pescoço, atende-se ao forte desenvolvimento das massas musculares, em especial na parte dorsal. No tronco, observa-se uma linha dorso-lombar ligeiramente arqueada. As pás são musculosas e o peito de boa largura. O costado, fortemente arqueado, põe em evidência um dorso e lombo muito largos e musculosos. A garupa é larga, embora curta, com massas musculosas muito acentuadas, que determinam uma depressão na base do rabo. As pernas, de grande desenvolvimento, apresentam massas musculares cheias. Os membros, relativamente curtos, mas robustos,
terminam em patas retilíneas com unhas fortes e fechadas. Os andamentos são ágeis. Das características sexuais, apontam-se no macho os testículos volumosos e bem implantados. As fêmeas apresentam mamilos bem formados, salientes, pronunciados e regularmente distanciados. O seu número também não deverá ser inferior a 6 em cada lado. A raça Pietrin é muito utilizada em linha pura para a produção de varrascos terminais ou em cruzamentos para a produção de porcos de salsicharia. A prolificidade desta raça traduz-se num índice de produção de 16 leitões porca ano, a que correspondem 9,5 nados vivos e 7,5 desmamados por ninhada. Apresenta um ganho médio diário de 750 gramas. A percentagem de carne magra é de 60,2%. O índice de consumo 2,61% e o rendimento da carcaça 76,8%. Observemos agora alguns dados biométricos. O macho adulto medeia entre 250 a 350 kg. Por sua vez, a fêmea adulta medeia entre 210 a 250 kg. O comprimento varia entre 1,5 m a 1,60 m e a altura no garrote varia entre 0,75 e 0,85 metros. A raça Hampshire é uma raça americana que resultou, provavelmente, de porcos importados de Inglaterra por volta de 1800. Observemos então alguns dos aspectos mais importantes desta raça. É um animal de boa corpulência, compacto e harmonioso. A pele é preta e revestida de cerdas também pretas, com exceção de uma faixa branca contínua que envolve completamente o tronco ao nível das pás, incluindo os membros anteriores. A extensão desta faixa não deverá ser superior a 50% da superfície corpórea. Os membros posteriores podem apresentar-se brancos até ao corvilhão. A cabeça exibe um perfil frontonasal retilíneo e orelhas pequenas e eretas. O pescoço é curto e muito musculoso. Do tronco ressalta uma linha dorso-lombar convexa
em que se insere um peito amplo e profundo. Apresenta ainda uma garupa cheia e quadrada. As pernas são largas e muito volumosas. Os membros são de médio comprimento, terminando em patas com unhas sólidas, curtas e bem fechadas. Os andamentos são ágeis e vigorosos. Das características sexuais, observam-se no macho testículos globosos, não muito volumosos e aderentes ao períneo. Nas fêmeas, observam-se mamilos regularmente distanciados, bem pronunciados e salientes. O seu número não deverá ser inferior a 6 de cada lado. O porco alentejano é a única raça de suínos com origem no nosso país ainda existente. O solar da raça estende-se por todo o Alentejo, onde se podem apreciar pequenos núcleos dispersos. A exploração do porco de montanheira, como também é chamado, faz-se em perfeita harmonia com as condições ecológicas do sul de Portugal. O homem, através do método de exploração que utilizou, talhou também aos seus interesses. Animal de desenvolvimento tardio, é submetido a condições duras de vida, onde os maus pisos e a alimentação pobre e sazonal o forçaram a apurar o instinto de sobrevivência. Desta rusticidade se aproveitou o homem, que o utilizou para valorizar produções agrícolas e florestais que de outro modo não teriam tão elevada expressão. São disso exemplo a utilização da bolota na recria e engorda, as espigas nos agostadouros e a erva dos restolhos e pousios. Este maneio alimentar força-o a deambular na procura dos alimentos, o que fez dele um excelente e veloz caminheiro. Os seus custos de produção são mínimos, pois na prática
só os aspectos profiláticos e a guardaria são encargos diretos de exploração. Este animal representa, assim, o ideal de aproveitamento da floresta tradicional alentejana, onde domina o montado sogro e azinho. A exploração do porco alentejano oferece aos criadores uma importante alternativa à exploração da terra, em respeito pelos equilíbrios ecológicos naturais da floresta mediterrânica, preservando assim o ambiente. Acresce ainda a excelência da carne que este animal nos oferece, de características sápidas ímpares, que mantém um público consumidor fervoroso adepto dos seus presuntos, lombos e salsicharia tradicional. Esta é a razão de existência de uma procura constante e elevadas cotações no mercado que tornam a sua produção atrativa e economicamente interessante para a pecuária alentejana. À diminuição da produção desta espécie suinícola nas últimas décadas, surge agora uma nova conjuntura onde o previsível abandono da produção agrícola de áreas tradicionalmente cerealíferas poderá reverter em áreas de expansão da produção do porco de montanheira. Impõe-se, portanto, a valorização do porco alentejano através de ações que conduzam à sua manutenção e ou previsível expansão. Em consequência, o estudo desta raça revela-se de capital importância com vista à seleção em raça pura. Assim, o conhecimento perfeito das populações suínas, através de registros adequados, como é o Livro Genealógico Português dos Suínos, é um importante instrumento para determinar as variações existentes com vista a criar novas linhas genéticas. A execução do Progeny Test e Performance Test são outro trabalho a ter em conta com vista a melhorar os caracteres úteis e eliminar ou atenuar os fatores desfavoráveis. O porco alentejano é um património pecuário nacional. Há que o defender, há que o melhorar e há que o fomentar. Landrace resultou do cruzamento da raça Large White com porcos do tipo céltico. A sua pátria de origem é a Dinamarca. Vejamos alguns dos seus aspectos gerais. O tipo físico característico do Landrace é a sua forma longilínea, de boa corpulência, magro e robusto. A pele é revestida por cerdas brancas, sem pigmentação,
e de aspecto rosado. Na cabeça, ligeiramente fina, observa-se no perfil frontonasal uma concavidade pouco acentuada. As orelhas são relativamente compridas, ligeiras e inclinadas para a frente e para baixo. O pescoço é relativamente comprido e harmoniosamente inserido na cabeça e no tronco. Este, muito alongado, apresenta bom desenvolvimento longitudinal da região lombar, onde se podem observar o dorso e os lombos compridos e musculosos. Da garupa ressalta a sua largura e comprimento e ainda um expressivo desenvolvimento muscular. A robustez dos membros é evidenciada pelo perfeito aprumo destes. As patas são sólidas, com unhas largas e uniformes. Reparemos agora na agilidade do andamento, consequência da grande elasticidade do trem posterior. Nas características sexuais, evidenciam-se nos machos testículos volumosos, uniformes e salientes do períneo. A fêmea apresenta mamas regularmente distanciadas, com mamilos salientes e em número não inferior a 6 em cada lado. A raça Landrace está vocacionada para a utilização quer em linha pura, quer para a produção de porcos F1 com a raça Large White.